e a gente viu algumas características importantes ali do modelo de caixa, né? Quais são as margens, quais são os paddings, quais são as bordas, né? Antes de eu entrar em alguma coisa, vocês conseguem me diferenciar, por exemplo, o que é a diferença principal, né, entre margem e padding? Quando eu uso margem e quando eu uso padding, por exemplo? Quem me conta? A margem, ela vai distanciar uma caixa da outra, Uhum. e o padding, ele vai distanciar o conteúdo dos limites da caixa. Perfeito, eu não falaria melhor. Então é isso, né? Então se a gente pegar aqui, deixa eu usar um desenho bonitinho para a gente. Tchau, Guns N' Roses. Foi bom tocar com você. Deixa eu pegar um exemplo aqui diferente da W3 Schools Box Model. A gente fala modelo de caixa, mas o termo em inglês é Box Model, né? Então, dentro do Box Model, esse é um desenho que abrange bem isso que a gente está falando, né? Então, assim, cada elemento do HTML, ele tem um conteúdo, né? Então, se é um texto aqui, você vai ter texto, por exemplo, um H1, um parágrafo. Se for imagem, isso aqui é a própria limite da imagem. Se for um iframe de vídeo, é o limite do iframe de vídeo. Se for uma lista, é a sua lista que está aqui dentro com os itens dela, enfim. O conteúdo, né, que está dentro do elemento. E aí, depois desse conteúdo, você pode criar uma borda, que é esse espaço verde que está aqui com uma borda gigante, né? Entre a borda, que normalmente é zero, né, e você pode dar valores para ela, mas normalmente ela é zero. Entre a borda e o conteúdo, você tem um espaço de preenchimento. E este espaço de preenchimento é o pad, né? Você pode usar o pad de diversas maneiras, né, para criar efeitos visuais, para aumentar o seu espaço em branco, né, o white space. Quem trabalha com design, né, entende bem isso. Então você tem seus elementos distribuídos na sua página, ou no seu livro, ou no trabalho que você vai fazendo, e qual é o espaço em branco que eu tenho, né? Qual é esse espaço vazio que eu tenho, que vai me dar o contraste e a organização do resto dos elementos. Então você consegue aumentar, né, esse espaço vazio assim, interno, aumentando o padding, né, do elemento. E por fim, depois da borda, né, da borda para fora, você pode criar uma margem, né? A margem é o espaço exatamente entre a borda e o próximo elemento. Esse elemento pode ser um amiguinho, né, um elemento vizinho, que está do seu lado, que está embaixo, que está em cima, que está do lado, né? Então, tanto para cima, direita, para baixo ou esquerda. Se você não tiver nenhum elemento visual, porque você, por exemplo, não tem, né, nada do lado esquerdo, por exemplo, mas você tem o próprio body, né? Você tem a própria caixa onde o elemento está inserido. E ele bota, esse body é o tamanho do próprio navegador. Então ele cria, por exemplo, uma margem entre o elemento e as bordas do navegador para não ficar tudo grudadinho encostado lá, né? Então também você consegue fazer esse respeito. Algumas vezes, você usar margem ou usar padding visualmente vai gerar o mesmo efeito, tá? Tem várias situações na programação que você usar um ou outro vai gerar o efeito de afastamento que você quer, né? Visualmente é o mesmo efeito. E aí a regra que eu deixo para vocês é essa: se você quer aumentar o espaço interno entre do conteúdo, né, dar mais espaço para ele, você usa o pad. Se você quer distanciar ele especificamente de outro elemento, né, meu objetivo é distanciar ele do outro elemento ou das bordas do navegador, aí você parte para usar a margem, tá? Então esses são as duas regras principais ali para você diferenciar quando você vai usar um e quando você vai usar o outro, né? Bem, lá na nossa. Deixa eu fechar um monte de coisa que eu não preciso aqui, que eu esqueci. Isso fecha, fecha. Então, assim, deixa eu voltar aqui um pouquinho para o modelo de caixa, né? Então, a gente já viu a apresentação. Eu deixei o código que a gente fez na última aula, né? De box model. O exemplo que a gente fez de box model está aqui, né, aquele menu e com o cartãozinho. Vocês vão ver que a gente vai usar elementos semelhantes do que estão aqui para fazer outros projetos um pouco mais para frente, né? E deixei algumas notas aqui também, fazendo alguns resumos do que a gente falou na aula passada sobre HTML, sobre CSS,
né, quais são, né, os itens do box model, então a borda, a margem e o padding, e alguns exemplos aqui também para vocês poderem consultar também, além do material normal. Né? E aí ficaram essas atividades. Né? Então, como só para refrescar a memória de todo mundo, a gente pode fazer as atividades básicas e a gente passa para os dois conteúdos que eu quero falar com vocês hoje. Tá? Muito bem. Dentro da atividade de box model, o que ele pede no primeiro exercício? Ele pede para adicionar uma borda no elemento H1 com os dados que ele colocou aqui, né? Com os valores que ele colocou aqui. Use a classe box como seletor no CSS. Muita gente erra esse exercício porque seleciona um elemento em vez de usar uma classe, né, que a gente deu para o elemento. E aí a ideia é vocês começarem a juntar, né, as coisas do quebra-cabeça. Vocês estão mexendo com CSS, mas usando o seletor de classe em vez de usar um seletor natural. Né? Então, no nosso código, a gente já tinha um código padrão aqui, né, e o que a gente vai manipular? A gente vai manipular o H1. Esse H1 ele tem uma classe de box, que a gente aprendeu na outra semana, com texto dentro. Né? E o que ele pede para a gente fazer? Né? Se eu rodar aqui, é só um texto vazio. Né? Ele pede para a gente trabalhar nesse H1. Tá bom. Para a gente fazer isso, a gente vai lá no CSS, que a princípio está vazio. Né? E o que ele quer que a gente faça? A gente quer que ele selecione esse H1 usando a classe box. Então eu vou colocar minha classe .box aqui, que é a minha classe, abrir minhas chaves, e aí eu vou colocar o elemento que ele quer que eu mude. Ele quer que eu mude a borda. Então a borda é a propriedade border, certo? E aí dentro de border, eu tenho alguns valores que eu preciso passar. Lembra que borda, ao contrário de algumas outras propriedades, eu preciso de 3 valores diferentes para gerar o efeito que eu quero. Então eu preciso fornecer qual é a largura da borda, qual é o estilo da borda, né? E qual é a cor da borda. Né? E cada um desses valores é separado por um espaço. Então o primeiro é o valor de 8 pixels, que ele está dando aqui, então é 8 pixels de largura, espaço. Ele quer que a linha seja sólida, então se vocês lembrarem dos tipos de linha que a gente tem, é solid, né? Para criar uma linha sólida. E a cor vermelha. Então, a gente pode colocar aqui red. Né? Você vê que esse exercício aqui, ele dá até para usar uma classe CSS e tal, ele dá algumas dicas, mas ele dá menos dicas do que ele já dava nos exercícios anteriores. Ele parte do princípio que, né, você já consegue interpretar certas coisas sem que a gente diga explicitamente, né, cada um dos itens. Então, se eu executar aqui, o que ele fez? Ele criou a minha borda em volta do meu elemento H1. E lembra o seguinte, esse elemento H1 aqui, ele é um item de bloco. Então, itens de bloco, eles vão do começo até o final da linha. Né? Então, não importa, né, que eu só esteja usando esse espaço. O item em si, ele ocupa toda a linha horizontal. Então, a borda também vai ocupar toda a linha horizontal. Né? Se a gente quiser mudar isso aqui, né, você fala assim, eu quero só que a borda ela fique em volta do texto. Eu não quero mais que esse meu elemento ele vá até o final da linha. Né? A gente pode até transformar ele. Isso é um extra. Mas a gente pode falar o seguinte, a gente pode usar uma propriedade display, que a gente vai usar mais vezes hoje. E o display, ele vai dizer o seguinte, olha, eu quero mudar o modo padrão dessa caixa. Né? O padrão do H1 é, né, block. Esse é o padrão dele. Mas eu não quero que ele seja block, eu quero que ele seja inline block. Inline block significa o seguinte, ele continua sendo um bloco, mas ele é organizado em linhas. Né? Então, ele só vai ocupar o espaço horizontal que ele precisar. Ele não vai ocupar mais o espaço inteiro. Né? Então, se eu executar, a diferença que vocês vão ver é essa daqui. Ó. Agora ele não ocupa mais o espaço inteiro. Se eu tivesse um segundo elemento aqui, esse segundo elemento, se eu tiver um segundo elemento inline, ele conseguiria se posicionar um lado do outro. Né? Então a gente tem que tomar cuidado como usar isso. Tá? Mas a gente vai fazer, conforme as atividades das próximas aulas seguintes, algumas mudanças nesse sentido. De como o modelo de caixa funciona para a gente usar os elementos do tamanho que a gente quer. Então aqui é só um extra para vocês verem. Então assim, eu posso limitar ou eu posso deixar no padrão. O padrão ele vai colocar a borda até o final. Né? Porque o elemento vai até o final.
Tá? Beleza. Cadê? Aqui. Essa é a atividade 1. A atividade 2, ela já falou alguma coisa adicional. Ela falou adicionar os espaços internos ao nosso elemento H1, alterando a propriedade de padding para 32 pixels. Então, assim, eu já tenho meu H1, também para a gente usar o box. Né? Eu já tenho o mesmo exemplo, o mesmo exercício, eu já tenho a minha classe box aqui. Né? E a ideia é falar assim, ok, eu coloquei uma borda. O que acontece agora se eu alterar também o padding desse meu H1 para 32 pixels? Né? Então eu falei no meu style, aqui nesse caso, diferente de outros exercícios, eu já tenho a regra, eu já tenho o seletor, e eu já tenho uma regra dentro desse seletor funcionando. Eu não quero selecionar ele de novo igual, eu já tenho ele selecionado, vou mudar ele mesmo. Então basta eu só adicionar uma linha a mais aqui. Eu posso falar agora que o meu padding aqui, e eu estou querendo que o padding seja igual para todos os lados, para cima, para direita, para baixo, para esquerda. Então eu posso colocar só padding 32 pixels, porque ele vai colocar esse mesmo valor para todos os 4 lados. Boa. Eu executando, ele vai falar para mim, olha só, agora eu tenho um espaço entre a borda, né, e o elemento. Né? E aí alguém pode me perguntar, e se eu escrever aqui diferente? Se eu escrever 32 pixels, por exemplo, o outro modelo é 32 pixels, né, que é o modo intermediário, não totalmente longo. Se eu executar, ele vai funcionar. Mas ele vai me dar um erro aqui da plataforma, porque como qualquer plataforma de teste, eu não consigo testar todas as opções viáveis, eu consigo testar uma opção válida no momento. Assim, o ideal seria que eles me dessem ou outra opção, ou outra pessoa, outra opção. Isso não tem ainda, eu só posso testar uma opção válida. Então ele estava testando aquela anterior. Mas se eu usar também todos, 32, 32 e 32 pixels, que é a forma longa, colocar, por exemplo, os quatro valores e executar, ele vai também funcionar e vai me dar o mesmo resultado. Ele só está dando erro aqui na atividade agora, porque eu já fiz, não é isso que ele está testando. Mas reparem o seguinte, mesmo eu cometendo esses erros depois, a minha atividade 2 já está salva como ok, tá vendo? Como verdinho. Então, assim, vocês fizeram exercício, acertaram. Vocês querem fazer testes, brincar, ver outras possibilidades, vocês podem fazer de novo e errar, não tem importância que ele gere erro. Já foi computado como exercício executado, mas o importante é que vocês conseguem ver as atividades acontecendo aqui. Tá? Então, basicamente, aqui dentro, aqui é um que eu fiz, o dois. Basicamente, aqui dentro, você tem. Todas essas opções são válidas, todas essas opções funcionam. O importante só é vocês prestarem atenção assim, por que está dando erro? Está dando erro porque ele quer a versão curta aqui, Ele quer que a gente coloque só, como é 32 pixels para todo lado, o usual é fazer isso, Não estou especificando um valor para cada lado. Então, quando eu tenho todos os valores iguais, o usual é fazer isso, então é isso que ele está testando como base, tá? Ok. Tá bom. O que mais? Isso é o 2. O 3, então, a gente já pôs a borda e a gente pôs o padding lá dentro. O que está faltando? Obviamente está faltando a gente colocar agora, finalizar colocando uma margem para o nosso elemento. Então é o mesmo exercício, com a mesma classe box, o mesmo H1 com a nossa classe box. Quando a gente vai no style aqui, ele já tem o border e já tem o padding aqui. Então os exercícios anteriores já estão executados. Então a gente voltando aqui, a gente vai enxergar o que a gente já tinha. Nossa caixa vermelha com o texto com o pad ali dentro. Tá bom. Agora eu quero adicionar uma propriedade a mais. Ele quer que a gente altere a margem para um valor de 100 pixels. Então ele quer uma margem para todos os lados com valor de 100 pixels. Da mesma maneira que a gente fez o pad, na versão curta. As outras funcionam? Também funcionam. Ele vai dar erro? Vai por conta da questão do teste. Mas ele vai renderizar e vai funcionar. Então reparem o seguinte, eu tenho agora todo esse espaço aqui entre a borda do navegador e o meu elemento. Eu tinha uma borda anteriormente, mas era uma borda pequena. Eu aumentei uma borda de 100 pixels, que é gritante. Então eu tenho 100 daqui para cá, 100 daqui para cá. Se eu tivesse um elemento aqui embaixo, ele teria 100 de distância do próximo elemento. E eu tenho 100 aqui na direita também. Tá? Então, esses são os 3 elementos, são as 3 propriedades principais que a gente viu na última aula.
que formam esse conceito da teoria das caixas, né? O elemento, aí dentro do elemento você tem o conteúdo, e aí você pode definir a sua padding, sua borda e sua margem. Até aqui, tudo tranquilo, vocês conseguiram fazer as atividades, tiveram algum erro, não entenderam alguma coisa nesse conceito que vocês querem que a gente revise? Contem para mim, antes da gente continuar. Tudo certo. Tudo Eu só certo? não usei esse box model na minha página. Não tive Uhum. tempo de testar lá. Não tem Mas o problema. exercício tá ok. Tá bom. Não tem problema, vocês vão usar muito. Ah, Confia em tá. mim. A gente Tá vai bom. usar. Eu falo para as pessoas que eu não vivo sem padding. Para fazer várias coisas das páginas, o padding é essencial. A gente criar esse espaço aqui, ele é essencial para dar os efeitos nas nossas páginas. Tá? Muito bem. Então, assim, tem dois temas que eu quero falar com vocês hoje. Eu vou aproveitar a primeira parte aqui da aula para a gente falar de imagens de fundo primeiro. Imagens de fundo, vocês vão ver que só tem a apresentação e o vídeo, não tem nenhuma atividade específica aqui dentro. Né? Então eu vou fazer a gente vai fazer, na verdade, várias atividades com background image dentro das próprias atividades. Mas eu quero fazer um exemplo mais robusto para vocês verem como funciona. E daí até para a gente lembrar um pouquinho do que a gente estava fazendo até agora, né, com os paddings e as alturas e tudo mais. Né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um projeto novo aqui, vou criar minha pastinha nova na minha área de trabalho. A gente pode falar de, sei lá, pode ser imagem mesmo, vou chamar de imagem. E aí eu vou abrir, né, essa minha pasta aqui no Atom. Eu posso arrastar direto aqui no Atom e soltar aqui que ele já abre aqui para mim também. Né? Ou eu posso abrir pelo menu. E aí eu vou fazer aquilo que a gente está acostumado. Né? Eu vou colocar, né, vou abrir meus dois arquivos padrão, meu HTML e meu CSS. Bom, então está aqui new file, meu index.html. E vou aproveitar, vou dar um new file e criar meu style.css. Beleza, os dois arquivos estão criados. Primeiro a gente vai brincar, primeiro eu vou fazer com o HTML, depois a gente vai lá para o CSS. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar meu HTML padrão aqui, pode ser em português, vou criar nosso HTML padrão. Vamos chamar aqui, fazer de background image, que é o que a gente vai falar hoje, o título, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estrutura bem básica, né, a princípio, só para a gente ver como o background image funciona, como a gente consegue colocar imagens de fundo. Eu vou colocar um H1 aqui primeiro, né? Eu vou colocar meu header aqui, para criar uma divisão. Dentro do meu header eu vou colocar um H1 também com o mesmo texto, background image, que é o tema do que eu estou falando, né? E aí eu vou criar aqui debaixo do meu header, eu vou criar um main, pode ser o main mesmo, né? E aí é o seguinte, dentro desse main, eu não vou colocar a princípio por enquanto nenhum conteúdo, eu vou colocar aqui só uma div, tá? Eu vou colocar uma div vazia por enquanto. Então, se eu processar esse código aqui, e deixa eu conectar aqui, lembrando, né, fazendo meu link, conectar ali com o meu style.css. Perfeito. Então, tem a minha página básica e para a gente brincar com CSS depois. Ok. Então, deixa eu abrir ela aqui. Olha só. Está aqui a minha página, só com o meu background image. Né? Eu criei uma div aqui embaixo, mas essa div, se vocês forem no inspecionar aqui, vocês vão ver que existe. Deixa eu fechar uma coisa aqui de atualização. Então você vai ver aqui, dentro do meu body eu tenho o meu header, né, com o meu H1. Eu tenho o meu main com uma div, mas veja, a div ela está aqui, mas ela está com largura 0, altura 0, então e não tem nada dentro. Como a gente fez com os exercícios ali de box model da outra aula, né? Eu criei uma div padrão. E aí o que eu vou fazer lá aqui no meu CSS, né? Vou primeiro preparar o CSS aqui para a gente conseguir trabalhar. Vou fazer uma coisa que eu fiz na outra aula. Eu tô falando realmente no xixi.
Oi, desculpa. Acho que entrou uma coisa. Eu posso pegar meu HTML, selecionar todos os meus elementos, né? E aí eu vou colocar aquela propriedade que eu mostrei para vocês na outra aula, né? Que é o border, o box sizing. E aí eu vou transformar meu box size no border box. Lembrando para que serve isso, né? É para que a gente tenha nossos elementos somando o conteúdo, o pad e a margem, para quando a gente manipular eles na nossa página, eles não extrapolem, eles não quebrem o design da nossa página. Né? Então eu vou colocar meu box size em básico aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu quero manipular essa div. Né? Eu quero usar essa div para colocar uma imagem dentro dela. Né? E aí como é que eu vou fazer isso? Até então a gente estava trabalhando com imagens dentro do HTML. E quando a gente põe uma imagem aqui, que a gente vem, põe a nossa tag img aqui, coloca a imagem dentro do HTML, lembrem, tudo que está no HTML é conteúdo. Né? Então, se eu estou colocando uma imagem dentro do código HTML, é porque ela é importante para o meu conteúdo, ela é importante estar ali para explicar o que, né, junto com os textos, as listas e tudo mais, né, explicar o que eu quero que o leitor, né, se informe. Mas eu consigo colocar imagens também através do CSS quando eu quero que elas façam apenas um efeito de design. Não importa muito, né, para o conteúdo da página efetivamente se essa imagem aparecer ou não. Né, mas ele ajuda na questão do design da página, né, de como a página aparece para as pessoas. Então, se vocês lembrarem, né, e eu posso mostrar de novo aqui, antes da gente continuar, o site da Apple, né, o site da Apple é muito bonitinho, na minha opinião, e você tem então as imagens com texto dentro, né, as imagens aqui, tá vendo? Um monte de imagem, quadradinhos com imagem e tal. Se eu desabilitar todo o CSS, olha só, todas as imagens desapareceram. E isso aconteceu pelo seguinte, essas imagens que a gente estava enxergando, elas não estavam no HTML. Elas não fazem parte do conteúdo da página. Elas fazem parte do design da página. Então elas estão sendo usadas dentro do nosso CSS. E é por isso que quando eu tirei o CSS, todas as imagens simplesmente desapareceram. Né? Se eu atualizar de novo, vocês vão enxergar as imagens todas aqui de outra vez. Mas elas não são imagens que estão carregadas na página diretamente como conteúdo, e sim como papel de fundo, né? Imagens de fundo, background image, como a gente chama. Ok. Para fazer isso aqui, primeiro eu preciso criar um espaço. Né? Então eu vou pegar, por isso que eu criei essa div aqui. Né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa div aqui, e isso é importante levar em consideração. Tá? O header, o main e o footer, falando uma coisa extra aqui, você usa várias vezes. Né, durante a construção das suas páginas, mas assim, uma vez por página. Então toda a sua página vai ter um header, main e um footer, mas você usou ele uma vez por página só. O div não, o div você pode usar várias vezes, para várias situações diferentes, a mesma etiqueta. Então se você lembrar lá dos seletores, se eu tenho uma etiqueta tão genérica assim, e se eu selecionar o tempo todo, né, eu vou selecionar sempre todas as minhas divs. Então, sempre interessante, é muito comum, quando a gente está usando div, a gente usar pelo menos uma classe ou um ID para referenciar o que é aquela div. Né? Porque senão ela fica meio solta ali. Né? Então, eu vou fazer o seguinte. Para a gente treinar também, eu vou criar nessa div uma classe chamada Hero. O Hero é normalmente o que é uma área do nosso site que tem uma área visual no começo do nosso site, por exemplo, que tem uma imagem grande, às vezes um botão, alguma coisa assim. Então eu vou chamar ela de Hero, que é o herói, né, que eles chamam, que é o que chama a atenção das pessoas a princípio. Então eu chamei essa classe aqui essa div de Hero, dentro do meu main. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui a minha classe Hero, e eu vou dar uma altura para ela. Né? Eu vou forçar uma altura para ela. Deixa eu ver se 400 pixels é muito. Vou colocar 400 pixels. Eu não vou enxergar, obviamente, porque o fundo é branco. Então também eu vou colocar um background color aqui. Eu vou colocar um yellow, sei lá, um amarelo. E vamos ver o que acontece aqui. Vou voltar para cá.
Atualizei. Olha só, deixa eu fechar aqui. Veja bem. Então eu tenho o meu background image aqui e o meu H1. E dentro do meio eu tenho essa div, que é essa minha caixa amarela aqui, certo? Essa área amarela aqui. Por quê? Eu falei para ela que ela tem 400 pixels de altura, que é essa altura daqui. O comprimento, né, a largura, né, da horizontal, ele vai de ponta a ponta, como eu já falei, porque ele é um elemento tipo, né, bloco. E aí o elemento tipo bloco ele vai do começo ao fim. E eu não coloquei nada aqui dentro da div, mesmo que a gente estava fazendo ali no exercício de box model, só para a gente dar um tamanho para ele, a gente colocar um fundo, a gente enxergar. E aí o seguinte, como é que eu faço então para conseguir colocar, em vez de eu ter essa cor amarelona aí no final, como é que eu faço para ter uma imagem, né, aí no fundo? Né? Bom, primeiro eu preciso de uma imagem. Né? Então eu vou aproveitar aqui e vou baixar uma aqui na internet. Deixa eu pegar uma imagem aqui que seja comprida. Deixa eu pegar uma coisa aqui, wallpapers. Eu quero um que seja comprido. Por exemplo, esse aqui, por exemplo, as montanhas aqui. Acho que esse aqui é comprido. Esse aqui acho que dá. Vou fazer o download desse aqui, do tamanho original dele. E vou copiar essa imagem aqui. Esses botões aqui ficam bem no cima do negócio. Vou colocar essa imagem aqui na minha pastinha de projeto para a gente conseguir trabalhar. Então eu vou colocar lá, vou colar ele aqui. E aí é o seguinte, esse nome aqui é muito grande, eu vou só mudar aqui para, sei lá, imagem.jpg. Eu só tenho uma imagem mesmo, então eu vou aqui chamar de imagem.jpg. Então o que a gente faz? Vou voltar para cá e voltar para o código. Aqui dentro do meu Hero, que é a classe que eu estou selecionando para o meu div, eu vou dar um espaço a mais aqui e vou usar uma propriedade chamada background image. O background image ele tem algumas opções. O que a gente vai usar é esse aqui, URL. Veja que é URL e abre e fecha meus parênteses aqui. Isso aqui é uma função dentro do CSS e já é alguma coisa mais relativa à programação, tá? Específico. Então assim, o background image usa como valor uma URL, ou seja, o caminho da minha imagem. Aqui dentro, eu posso fornecer, do mesmo jeito que eu forneço para a imagem, ou um link, uma rota da internet, ou o nome da imagem que eu quero usar que esteja na minha pasta no meu computador. No nosso caso, eu salvei agora uma imagem chamada image.jpg, né, dentro do meu arquivo, no meu diretório. Então basta eu abrir aspas e colocar o nome do arquivo, imagem.jpg. E ponto e vírgula aqui no final. Beleza, salvei. Se eu voltar para cá e atualizar, olha só. Veja que eu tenho essa parte amarela desapareceu, a cor desapareceu, e ele substituiu para essa área azul aqui enorme. Se a gente olhar a imagem em si, né? Eu removi a imagem, perdão. Deixa eu vir aqui no meu diretório aqui e abrir a imagem. A imagem é desse tamanho, a princípio, né? Mas essa imagem, ela é gigante, ó. Então o que ele está pegando ali? Ele está pegando o comecinho da nossa imagem, a ponta dela aqui, e usando essa parte superior, porque a imagem é muito grande. Lembra daquele problema que a gente tinha ali no HTML, quando a imagem é muito grande, a gente tinha que limitar o máximo de tamanho usando o max width, né, para dizer, olha, não passe do tamanho da caixa. A gente tem um problema semelhante quando a gente usa aqui com o background image. Ele está usando o tamanho inteiro da imagem, né? E ele está ocupando, como a imagem é muito maior do que o tamanho aqui da caixa que a gente definiu, né? Então ele está extrapolando para todos os lados o tamanho da imagem, você não vê, mas ele estaria ali, né? E aí fica tudo muito pequenininho, que você não consegue enxergar o desenho da imagem, você está vendo um trecho, né, da imagem. Só que aqui não dá para a gente usar aquele truque do CSS que a gente usava, né, porque aquilo lá é para manipular imagens do HTML. Para a gente fazer isso, a gente tem umas outras propriedades de imagem que a gente pode usar, né? Então, existe uma outra propriedade, que é a propriedade chamada position. A propriedade position, ela vai falar o seguinte, onde eu quero posicionar meu elemento? A princípio, ele vai começar do cima
e da esquerda. Então, ele está sempre pegando onde começa a esquerda e em cima. O primeiro ponto ali é dali que ele está posicionando o elemento. Mas eu posso pedir para ele centralizar o elemento, eu posso pedir para ele começar de cima, eu posso pedir para ele começar de baixo, eu posso pedir para ele referenciar a esquerda ou a direita. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e pedir para ele referenciar o centro. Né? Se eu fizer um background position center, né, e atualizar, olha só, agora eu já estou vendo o centro da imagem. Continua grande, mas agora eu estou vendo o centro da imagem, e não estou vendo mais só aquela parte de cima. Né? Para fazer a última correção, para a gente conseguir enxergar a imagem praticamente inteira aqui dentro, né, a gente usa uma outra propriedade chamada background size. E o background size, ele está no modo automático, mas você pode usar esse modo cover aqui. O modo cover é como se fosse uma cover de mesma coisa que você usa para uma capa de álbum, por exemplo, que é o cover, né? Tipo, ele só ocupa o espaço da caixa, toda a imagem ocupa só o espacinho da caixa do CD. Né? Então aqui é a mesma coisa. Você dá um background cover, olha o que ele faz. Ele vai adaptar a imagem para o tamanho da caixa. Então ele vai falar assim, bom, eu tenho esse espaço horizontal, esse espaço vertical, e ele vai ajustar os dois para que não haja distorção da imagem, né? Para que a imagem funcione, né, de ponta a ponta. Né? E é assim que a gente coloca uma imagem de fundo. É diferente da imagem tradicional. Se você clicar com o direito aqui, por exemplo, você vai ver que não tem a opção de salvar a imagem ou inspecionar a imagem. Por quê? Porque essa imagem ela não está aqui, dentro do HTML. Essa imagem está vindo por fora pelo CSS, né, com um pano de fundo. E se eu tivesse um texto aqui em cima, por exemplo, porque aqui eu coloquei uma imagem, mas se eu tivesse algum elemento dentro dessa div, né, porque a minha div aqui está vazia. Se eu colocar um H2 aqui dentro da minha div, como é que ele aparece? Então eu tenho aqui meu título, meu título H2, por exemplo. Eu coloquei um H2 dentro da minha div. A hora que eu atualizar, ele vai aparecer aqui em cima e a imagem está toda por baixo. Aí vai de a gente achar a posição certa que a gente quer colocar os nossos textos, o tamanho certo que a gente quer deixar para nossas caixinhas, mas a gente manipulando o tamanho da caixa, né, e a gente usando essas três propriedades aqui específicas, a gente consegue colocar background image em qualquer elemento. Você pode colocar uma background image no H1, você pode colocar um background image, né, numa caixa como body inteiro, você pode fazer que o seu body inteiro tenha um papel de fundo. Você pode colocar dentro de uma lista, você pode colocar background image onde você quiser. Você só tem que pensar o seguinte, este elemento que eu estou usando, o tamanho dele, o tamanho que ele tem, ele é adequado para essa altura, ele é adequado para essa imagem, é melhor eu alinhar para cima, é melhor eu alinhar para baixo, como é que funciona de uma maneira melhor, né, essa parte. Então, é com essas três opções que a gente tem aqui. Fora isso, a gente tem um detalhe aqui, né? Nesse caso aqui dessa imagem, eu escolhi uma imagem gigante. Então, como essa aqui é uma imagem gigante, eu vou tirar meu H2 aqui por enquanto. Vou voltar a deixar só a imagem de fundo. Né? É uma imagem gigante. Você vê que ela está amarela no fundo, né? Porque este background color é outra propriedade. Ele está sendo aplicado, então ele está aplicando o yellow e depois por cima ele coloca a imagem. Como a imagem é grande, demora um pouco para carregar, dá tempo de ver a cor primeiro. Tá? Beleza. Eu peguei aqui, coloquei a imagem, tá bom. Só que essa imagem é gigante. É o mesmo problema que a gente tinha na outra. Então, como eu usei o cover, ele resumiu o tamanho da imagem. Mas, a gente pode usar imagens menores do tamanho da caixa. O que acontece se eu usar uma imagem aqui menor do que o tamanho da caixa? Em vez de uma imagem tão grande. Então, eu separei aqui, deixa eu pegar no meu lista de imagens aqui, de diversos, eu peguei uma imagem aqui, eu até reduzi o tamanho dela aqui, eu vou copiar ela, e vou colocar aqui dentro do nosso projeto, dentro da pastinha do projeto. Beleza. E aí é o seguinte, né? Eu vou pegar o meu arquivo novo e vou substituir o nome dele, né? Que é esse nome de arquivo aqui. Eu vou substituir aquela minha imagem por essa.
aqui. Em vez de ser imagem.jpg, eu vou só copiar aqui, vai ser meu babyoda.jpg. E essa imagem é um quadrado de 225 por 225 pixels. Eu deixei ela pequena de propósito, né? Se eu atualizar, ela é uma imagem pequena. Olha como ela ficou, completamente distorcida, né? Por quê? Porque eu estou pedindo para ele centralizar a imagem e estou pedindo para ele usar como cover. Então, como ele é menor do que o tamanho da caixa, ele está tentando expandir o tamanho da caixa e a gente não consegue enxergar nada. Então eu teria que tirar, a primeira coisa, por eu estar usando uma imagem menor, eu teria que tirar essas duas propriedades aqui. Então eu vou transformá-las em comentário, né, só para a gente ver. Beleza, olha só. Se eu tenho uma imagem, né, que é menor do que o tamanho da caixa, ele vai repetir a imagem tantas vezes forem necessárias para cobrir todo o espaço da imagem. Né? E às vezes as pessoas usam isso para fazer mosaico. Né? Então você consegue, dependendo da imagem, você consegue ver exatamente onde a imagem começa e onde você termina na página da pessoa. Né? Se você não quiser que a imagem de fundo se repita, porque esse é o padrão dela, né, ela se repetir tantas vezes quanto forem necessárias para cobrir o espaço que você determinou para o background image. Veja que aqui ele nem coube a imagem inteira, ele cortou um pedaço. Por quê? Porque não tem o espaço todo que ele precisa. Né? Então ele acabou a imagem aqui. Existe uma outra propriedade chamada background repeat. O padrão é repeat, que é para repetir. Mas a gente pode usar o no repeat. O no repeat significa eu não quero que você repita, mesmo que você não cubra o espaço inteiro. Então, quando eu atualizar aqui, olha só, ele vai cobrar só o primeiro e não vai repetir mais. Então, o resto ficou em amarelo porque é a cor que eu coloquei no fundo. Basicamente é isso. Então, assim, para você trabalhar com imagens de fundo, né, não imagens tradicionais no HTML, essas são as propriedades principais. Você vai trabalhar, deixa eu tirar o comentário daqui. Você vai trabalhar com a imagem, onde está a sua imagem, então você tem que fornecer o nome do arquivo, de onde ele está. Você pode, se a imagem for menor, você pode usar o no repeat, né, ou o repeat para ela repetir ou não, dependendo de como você quer o efeito na sua página, quanto você quer que seja mais ou menos anos 80. Que a gente tinha aquelas blogs, toda a imagem repetida várias vezes no final ali. E se a imagem for maior, se ela for uma imagem muito grande, você pode mudar a posição onde essa imagem se referencia ancora ali na caixa, se é para cima, para baixo, centralizada, se é mais para a esquerda, mais para a direita. Né? E você pode usar o background size cover para que ela ocupe o tamanho inteiro da caixa que você quer usar, sem que ele extrapole o tamanho, né, e sem que a imagem fique grande demais, né, que você não consiga enxergar o tipo da imagem. Né. Um exemplo mais estruturado, deixa eu pegar um que eu tenho aqui pronto, porque aqui tem outras coisas também, mas... esse aqui. Essa aqui é uma página maior, com outras coisas, etc e tal, mas a ideia é o mesmo. Né? Eu tenho uma página aqui que tem um cabeçalho, tem aqui o menu de navegação que a gente vai aprender a fazer. E aqui eu tenho o meu footer aqui embaixo e o meu main da minha página principal é essa imagem inteira aqui, né? Que na verdade não é uma imagem, é uma imagem de fundo, é um background image. E aí nesse caso, por exemplo, eu usei o background image não centralizado. Eu pedi para que ele alinhe em cima. Por quê? Porque se eu centralizasse e diminuir o tamanho da tela, corta a cabeça da pessoa, não faz sentido. Então, dependendo da imagem que você vai escolher, com o site que você está montando, você precisa testar e ver o que funciona melhor, como aquela imagem que você escolheu, ela funciona melhor para a página que você está construindo. Tá? O segredo é esse. Não tem uma resposta certa para todos os casos. Esse aqui eu usei com alinhamento no topo. Aquele outro a gente faz com alinhamento no centro. Então a gente vai fazer algumas outras atividades também nos projetinhos, que a gente vai alinhar mais ao centro para a gente conseguir enxergar a imagem, mas depende do tipo da imagem que você quer. Se ajusta de um jeito ou ajusta de outro. Tranquilo? Então essa parte de imagem, de imagens de fundo, né, ela completa um pouco ali a questão de como a gente trabalha com imagens dentro das nossas páginas. E basicamente o que eu quero deixar para vocês de referência é o seguinte.
Pensem sempre assim, quando você vai decidir se você quer usar um ou outro. Se você quiser usar uma imagem no HTML ou você quer usar um background image no CSS. Aí você pode ter uma página que tem as duas coisas. A gente vai ter páginas que a gente vai fazer que tem os dois casos. Né? Você usa dentro do HTML quando você quer fazer quando você quer que aquilo faça parte efetiva do conteúdo, aquilo é importante para explicar o seu conteúdo. Você usa como background image aqui no CSS quando você quer que isso faça apenas parte do design. Não importa efetivamente, né, como se essa imagem não aparecer de repente, se a pessoa não conseguir enxergar, ou se ela tirar o CSS inteiro, o seu conteúdo continua sendo disponível, as pessoas continuam lendo, continuam entendendo o que você está querendo, né, passar para elas. Então, mais ou menos essa é a distinção. Tem sites que você tirar os background image, não sobra nada da página. As pessoas fazem tudo em background image. Então, tem que ter essa ponderação do que compensa mais em cada caso, dependendo do código que você está escrevendo. Tá? Perguntas? Contem para mim. Veja que são esse bloquinho aqui. Né? Depois eu vou deixar também. Isso tem na apresentação ali e tem no vídeo explicativo. Né? Não tem atividades na plataforma para isso, mas a gente vai fazer várias vezes durante os outros projetos que a gente vai fazer. Eu tenho uma pergunta, Ricardo. Diga. Qual seria a vantagem de ter que fazer um div? Porque se eu quero colocar uma imagem no main, não podia fazer essa propriedade de background image direto no main? Podia. Ao invés de criar um div? Podia, mas o que eu tô querendo? Por que eu criei uma div? Por dois motivos. Porque eu posso querer colocar mais coisas no main, certo? Isso é um ponto. E o outro ponto é o seguinte: o main é uma tag semântica, ou seja, tudo que eu colocar no meu main é conteúdo. Eu escolhi uma div aqui dentro porque a div ela não tem nenhum valor semântico. Então, na verdade, essa divisão que eu estou criando aqui é só estética. Né? Então, eu estou criando esta área só para colocar um papel de fundo. Né? É uma escolha totalmente estética. Então, eu não estou usando nenhuma tag semântica específica para isso. Eu estou usando o div. Nesse caso aqui, e aí, por questões de didática, eu obrigo vocês a usar o div, a usar o class, usar o hero e usar os outros elementos, além de ficar só fazendo com main. Mas, nesse caso aqui, se eu tirar a minha div e colocar a minha classe aqui direto Pode usar aqui. no main, e aqui isso aqui vai quebrar um pouco, então deixa eu tirar isso aqui só para... deixa eu tirar essas propriedades aqui, salvar e voltar aqui para o código. Funciona do mesmo jeito, tá vendo? Funciona exatamente do mesmo jeito. Por quê? Porque na verdade eu estava usando uma caixa dentro da outra sem colocar mais nenhum tipo de conteúdo. Entretanto, né, eu poderia ter mais coisas dentro do meu main, não poderia? Poderia ter mais informações debaixo do meu main, ou antes, ou em cima, ou embaixo, enfim, que não tem nada a ver com essa área do wallpaper. Então, é por isso que eu usei o div. Ele só está selecionando uma área que eu vou dar um tratamento estético para ela no CSS, mas não tem nenhum conteúdo ali, não agrupa nenhuma quantidade de conteúdos que tenha um valor semântico para criar uma etiqueta própria para isso. Mas, na prática, como eu sempre digo para vocês, tem várias coisas que você faz e dão o mesmo efeito. Entendeu? Entendi. E, se todo mundo entendeu... Só uma pergunta. Diga. Precisa ter o background, o yellow, para ter... Não pode ir direto para a imagem direto, ou precisa ter esse pano de fundo yellow aí? Não precisa ter esse pano de fundo colorido. Eu coloquei só para a gente ver a caixa, o tamanho da caixa primeiro, antes da gente ver a imagem. Só que é recomendado, porque é o seguinte, normalmente quando você tem essa imagem de fundo, você vai ter texto, você vai ter outras coisas dentro, certo? A gente vai fazer algumas coisas nesse jeito. E aí o seguinte, a imagem, quando você projeta o Paze, eu coloquei essa imagem de fundo e eu coloquei o texto em cima e tem um contraste bom entre essas duas coisas. Mas de repente o contraste que você escolheu, quando essa imagem cai e fica só o fundo branco, por exemplo, se você usar a fonte branca também, a pessoa já não enxerga mais nada. Então, dependendo da cor que você escolhe de contraste aqui, é sempre interessante você tirar a imagem e ver se o resultado final sem imagem também é legível.
Então, às vezes, vale a pena você ter uma cor de fundo como um backup. A gente faz algumas coisas no CSS como um backup para dar solução. Então, se a imagem cair, eu tenho um outro pano de fundo que faz esse mesmo desenho, desenha essa mesma área, deixa ela num tom de cor que faz o contraste com as fontes, com os textos que estão dentro, né, de modo que eu consiga enxergar. É mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, Entendi. né, a gente fez aqui, e aí se a gente quiser, inclusive, né, a gente pode brincar com outras coisas aqui, mas imagina o seguinte, eu falei que a gente pode colocar background em qualquer coisa, certo? Aqui eu criei uma área e coloquei esse background aqui. E se eu quiser colocar um background aqui no meu H1? Se eu quiser colocar um papel de fundo nele. Vamos lá. Eu peguei aqui, tá meu H1, né? Eu vou chamar ali, vou dar uma outra classe para ele. De título, de title. Né? E eu vou fazer o seguinte, vou até escrever aqui em cima, por causa da ordem. Vou pegar meu title e vou falar para ele o seguinte. Primeira coisa, eu vou pegar um background color nele, só suave aqui, só para a gente ver a área dele, né? Então, olha só, ele está cobrindo essa área cinza aqui. Eu posso colocar uma papel de fundo nele também? Posso. Eu já tenho uma imagem ali, então eu vou usar a mesma que a gente já estava usando. Tá? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer, ó, que eu tenho um background image, que tem o meu URL, eu vou usar aquele arquivo que eu estava usando antes, que é o imagem.jpg. Tá? Vai dar o problema ali de tamanho? Vai, né? Porque ó, se eu salvar desse jeito e atualizar, ele pôs a imagem aqui, mas deu o mesmo problema aqui, só que aqui ainda é menor ainda, certo? O tamanho ainda é menor. Então dificultou mais ainda a visibilidade. Então a primeira coisa que a gente faz para corrigir isso é aquelas outras duas propriedades que a gente estava usando aqui. O background position center e o background size cover. Então eu vou usar essas mesmas duas propriedades aqui. Fazer um center e fazer um cover. Veja que eu estou usando as mesmas propriedades em classes diferentes, em áreas diferentes do meu site. Tá? Beleza, atualizei. Agora ele já está centralizado e já está como cover. Mas veja que o texto é ruim de ler, né? Que o tamanho aqui não é muito propício. Então como é que eu posso fazer aqui para melhorar isso e transformar isso de repente num banner? Né? Primeiro eu posso usar um padding, né? Para aumentar o espaço. Posso fazer o seguinte, olha, eu quero aqui que esse meu H1 aqui, ele tem um padding, a gente pode colocar uns 22 pixels para cima, eu acho que até mais, uns 38 pixels para cima e para baixo e uns 28 para a esquerda e para a direita, vamos supor. Tá? Vamos testar para ver como fica. Olha só eu der um padding, ele já criou uma área aqui como se fosse um banner e o meu texto no meio, tá vendo? Aí é uma questão de eu tratar o texto, né? De repente esse texto aqui, se eu colocar aqui a cor é branca, sei lá, um color white, por exemplo, ele fica mais legível. Ó, color white ele já ficou, mas não ficou perfeito, mas ficou mais legível, certo? Agora, se eu tirar essa imagem aqui, se eu por acaso vir aqui e tirar essa imagem, porque deu algum problema de carregamento, olha só, já não é tão fácil de ler no fundo, certo? Dá para ler, mas não é perfeito. Se fosse branco, não daria para ler nada. Então, de repente, fala assim, ok, vale mais a pena que eu tenha uma cor mais forte aqui, por exemplo. Né? Um preto, um cinza mais escuro. Se eu tiver um cinza mais escuro, agora sim, mesmo que a imagem não funcione, eu consigo ler. Vê como é fácil fazer um banner aqui em cima? Olha só, eu criei um pano com a cor de fundo, usei um padding no elemento, e aqui eu estou brincando só com a cor para alternar a cor, né? Mas eu estou usando minha imagem aqui, ó. Ops. Estou usando a minha imagem aqui com um papel de fundo. Então assim, você pode usar background image aonde você quiser. Né? Ou você pode criar um elemento usando... E aí, conforme você dá o padding para ele, né, essa imagem, ela também expande o tamanho da utilização. Então a gente vai usar algumas desse tipo aqui para fazer uns banners nos nossos sites, por exemplo. Você pode ter uma área aqui que você quer uma caixa que tem mais coisas com papel de fundo. Tem gente que gosta de colocar o papel de fundo no body inteiro, por exemplo, da página. Ou num botão, ou de qualquer outra coisa. Então assim, é bem versátil. Você pode usar essas propriedades
aonde você quiser usá-los. Perguntas? Eu tenho. Diga. No caso, eu só posso trabalhar então com o texto. Eu não consigo clarear a imagem, né? Assim, para deixar, por exemplo, se eu for utilizar a imagem no body e tiver texto, eu não consigo deixar essa imagem mais suave, mais transparente, digamos assim. Olha, tem algumas técnicas para isso. Tem algumas técnicas para isso. E aí, a mais prática de fazer isso aqui, porque o CSS não foi feito para editar a imagem em si. O ideal seria que a sua imagem já fosse adequada para a sua página. Mas existe uma técnica que a gente usa aqui, que é o seguinte, né? E aí é um pouquinho complicado, né? Assim, a princípio, mas assim, veja se vocês acompanham. Eu tenho o meu header e eu tenho o H1. E esse H1, eu falei para ele que ele tem esse padding aqui, né? Eu vou tirar o resto do código aqui, para não atrapalhar muito a visualização só para a gente limpar aqui. Vou voltar para cá, vou tirar esse monte de baby audio, tá me distraindo. Então assim, por exemplo, eu tenho aqui, né, a minha imagem aqui. Se você quiser que ela inclusive fique de ponta a ponta aqui, né, você pode tirar a margem dela, né? Você pode ir lá em cima e dar um margem 0 em tudo, né? Que aí agora ele vai de ponta a ponta aqui assim, certo? Por exemplo, você quer criar um efeito ali no topo da sua página. Se você quiser só avisar essa imagem, né? Se você quiser criar um filtro para essa imagem, você pode fazer o seguinte. Você pode criar uma div e colocar esse H1 dentro da div. Beleza? Então, olha só. Dentro do meu header, eu tenho uma div. Dentro da minha div, essa técnica funciona para qualquer outro lugar. Aqui, por acaso, está no header, mas poderia ser para qualquer outra coisa. Né? E aí, eu vou falar para essa div que ela, sei lá, ela pode ter uma classe, sei lá, cor. Alguma coisa assim. A gente pode dar uma classe que a gente quiser para ela. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero ter uma imagem. Eu quero que essa imagem tenha um tamanho específico, né? E tenha um papel de parede. E aí, na verdade, eu tenho que fazer o contrário. Eu vou complicar muito a vida de vocês se eu fizer isso aqui, mas tudo bem. Deixa eu pegar um exemplo que está pronto, porque daí senão para vocês não quebrarem muito a cabeça. Senão eu vou dar nó na cabeça de algumas pessoas. Deixa eu ver aqui. Esse de fotografia eu acho que tem. Esse de fotografia tem. Eu já fiz isso aqui algumas vezes, mas eu deixo como opcional para as pessoas, porque senão as pessoas confundem um pouco. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma imagem de fundo, tá vendo? Mas aqui embaixo... esse aqui não tem. Droga de vida. Esse aqui também não tem. Esse aqui tem. Tá vendo assim, tipo, eu tenho imagem aqui, mas eu tenho uma área meio acinzentada aqui. Sim. Né? O que eu tenho que fazer? Aqui tem vários níveis aqui, tá? Mas é o seguinte, isso aqui é como se fosse um texto aqui, né? Como se fosse um parágrafo aqui. Esse parágrafo aqui, eu coloquei ele dentro de uma caixinha, né? E essa caixinha, eu falei para ela que ela está usando uma cor de fundo RGBA. Lembra do RGBA? E você coloca as cores e um nível de opacidade. Né? Tá. Então o que eu estou falando para ela? Ela tem uma imagem maior de fundo, mas eu estou colocando por cima um elemento que tem uma outra cor. E essa cor é um preto com um nível de transparência. Né? Um nível básico de transparência. Então, por exemplo, esse aqui está com transparência 0.7, alguma coisa. Então, eu consigo enxergar o que está no fundo, mas eu crio esse nível de transparência e eu consigo ver o texto por cima. Então, você consegue criar esse efeito que você está querendo de filtro usando uma imagem de fundo e o elemento que está por cima com uma cor com transparência.
Se você quiser que a imagem inteira tenha essa transparência, então você tem que fazer com que este elemento que está por cima, ele tenha o tamanho tanto horizontal como vertical igual ao de trás. Você tem que dar o mesmo tamanho dele para o de cima. Basicamente é isso. Então, assim, não na próxima aula a gente vai começar a fazer um projeto. E quando a gente trabalhar com esse projeto, eu monto para vocês dentro do header, eu faço isso com passo a passo. Porque se eu falar agora, vocês vão ficar muito confusos, porque tem muita coisa no mesmo dia. Tá? Aí eu mostro como faz. Mas basicamente é isso. O elemento que está por cima aqui, ele tem um background color com RGBA. E aí você usa um nível de transparência que você quer. E se você usar outras cores, aqui eu estou usando preto, mas se você usar outras combinações de cores, você pode criar um sépia, você pode criar tipo um filtro que você quiser, né? Se você escolher as cores certas e a transparência certa, tá? Tá. É nesse caminho. Mas eu mostro para vocês passo a passo como faz depois, sem muita complicação, senão vocês vão se perder. Tá bom, obrigada. Imagina. Dá para usar o Adobe Color para fazer sim. Você pode processar a imagem antes, o Marcos. Você pode processar a imagem antes e já trazer a imagem certa, a imagem com a tonalidade da cor que você tiver. Se a imagem já estiver certa, você diminui bastante o trabalho que você tem que fazer com código no HTML e no CSS. Né? Porque é só colocar a imagem e acabou. Então, se quem já tem a imagem pronta do jeito que quer, é só usar qualquer um dos editores de imagem, Photoshop da vida, enfim, para fazer esse efeito. Né? Quem foi que me perguntou? A Norma perguntou a classe PyAdiv, como assim? Foi porque eu vi que quando você colocou div class core e depois colocou H1 class title, e como H1 está dentro da div, então a classe Py é a core, né? Sim, o div, quando a gente imagina caixinhas, né, a div está dentro do header, que está dentro do body, que está dentro do HTML, né? Então assim, o H1 é filho da div, a div é filho do header, o header é filho do body e o body é filho do HTML. Se vocês pensarem nisso como uma árvore, eu até mostrei isso para outra turma ontem. Se vocês entenderem isso aqui como uma árvore, seria alguma coisa mais ou menos assim. Você tem o seu HTML, né? E o seu HTML, ele tem basicamente duas estruturas fundamentais. Né? Ele tem, deixa eu voltar um pouco para cá. Ele tem o seu head. Não, ela pediu para arrancar 5 folhas. E ele tem um body. Aí, ó. Certo? Então assim, o head e o body são, né, imagina que a HTML é uma árvore invertida, né? Então você tem o tronco aqui, você tem dois ramos aqui, você tem o ramo que vai para o head e um ramo que vai para o body. Por exemplo, o body é um dos nós da minha árvore. Esse body aqui, ele se divide em outras coisas que a gente já viu. Então você pode ter dentro do body, por exemplo, deixa eu colocar 3 itens aqui. Ops. Dentro do body, você pode ter, por exemplo, seu header, né? Você pode ter dentro do seu body um main. Você pode, dentro do body, você pode ter um footer. Né? Então, assim, veja que o body, ele dá origem a outros elementos filhos, que são outros nós. Né? Dentro do main, dentro do nosso header, por exemplo, eu pus uma div. Então, aqui, ó, dentro do meu header, nesse caso aqui, eu vim aqui de baixo e coloquei uma div. Então, a header é um filho da div. Dentro da div, eu fui lá e criei um H1. Né? Então, isso aqui que eu estou desenhando para vocês, nesse formato de árvore aqui, é a ordem natural do documento, é o documento, o DOM, que a gente chama, né? O Document Object Model, que é como o modelo do documento funciona. Então, você tem a raiz aqui e você vai fazendo os galhos da árvore e cada um dos elementos é um nó que pode ter outros elementos dentro dele. Né? Eu pus uma H1 dentro da div, mas essa div também podia, de repente, aqui eu poderia ter dentro dessa div, aqui embaixo, eu poderia ter uma imagem, por exemplo, certo? Dentro do meu main, eu poderia ter uma outra coisa. Dentro do meu main, eu poderia ter sei lá,
um, um parágrafo, por exemplo, né? E assim por diante. Então você pode ir construindo a sua árvore. Então sempre imagina que o HTML é como se fosse uma árvore. Você vai criando os galhos da árvore e cada elemento é um nó da árvore que pode dar origem a outros galhos dentro dele. Então sempre um é pai do outro. Então o HTML é o pai do Red e do Body. O Body é o pai do Header, do main, do Footer. É o que a gente chama de elemento pai e elemento filho. E isso é importante, essa nomenclatura, porque a gente usa isso para o que eu vou falar daqui a pouco, que é posicionamento CSS Grid. Quem mais? Perguntas? Imagina, o Ivan veio que levantou e abaixou, mas tudo bem? Não, tudo bem. Eu ia perguntar uma coisa, mas eu acho que é isso mesmo. Não tem como você clarear a imagem, né? Você só consegue clarear o fundo, né? Mesmo. Se você colocar uma cor do modo RGBA, né? Sim. Eles estão até testando algumas coisas para a imagem, mas ainda não é suportado. Tem umas coisas em beta teste ali, até onde eu sei, mas ainda não é suportado. O ideal é ou você usa um efeito desses, né, usando as próprias caixas sobrepostas, ou você usa você já traz a imagem com o tom certo que você quer, a imagem pronta. No trabalhinho que você tinha pedido para segunda-feira, eu cheguei a fazer isso daí. Porque a imagem que eu tinha de fundo não dava um contraste legal com o texto. Ele tem umas propriedades, no fundo, né, do texto. Tem umas propriedades, mas elas não funcionam 100%, então assim, normalmente os profissionais não usam normalmente. Eu acho que ainda precisa evoluir um pouco mais essa coisa de tratamento de imagem. Mas a gente talvez caminhe para essa direção. O HTML e o CSS são linguagens em evolução. Eu sei que tem algumas coisinhas muito específicas, mas que dá para fazer alguns efeitos específicos ali também, mas nem sempre funciona direito. Depende do navegador e tudo mais, precisa usar um monte de EC aqui, então vai complicar demais a vida. Então, em geral, ou você traz a imagem pronta, ou você faz um efeito desse. Eu uso bastante esse efeito de sobreposição com filtro, sabe? Dá uns efeitos legais aqui, dá uns efeitos interessantes que você pode usar dependendo do que você quer. Eu estava percebendo isso daí que você falou, que depende do navegador. Eu estava, para poder montar aquela paginazinha, olhando lá no W3. E aí ele fala quais propriedades que você usa em quais navegadores que ela funciona, né? Sim. Então não funciona em todos, na verdade. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o seguinte, antes do intervalo, mais 2 minutos. Existe um site chamado Can I Use? Tipo, a pergunta seria, você posso usar? O Can I Use, ele tem uma biblioteca super atualizada de propriedades, por exemplo, CSS, né? Então, se você falar assim, eu quero usar uma propriedade dos meus CSS, por exemplo, o meu background color, por exemplo, né? Então, o que ele faz? Ele procura, CSS property, background color, e achou um current color value, que é outra coisa. Então, ele vai falar para vocês, olha, essa propriedade, né, ela já é suportada globalmente em mais de 95% dos navegadores ativos. Então, funciona até no Internet Explorer, funciona no Edge, no Firefox, no Chrome, no Safari, e ele vai dando as versões aqui, né? Ele só não está funcionando direito no Opera Mobile, que não é suportado, e tem algumas versões de Android que ainda estão precisando de tratamento ainda mais antigo. Mas vê que a grande maioria dos elementos funciona. Então, assim, e o Chrome, por exemplo, ele é responsável, o Chrome aqui, essas versões mais novas, né? Você tem a versão de 4.81, tem 4,45% de uso global. A versão 83 tem 27% de utilização, considerando todos os navegadores, e as novas um pouco menos. Se você vai para o Chrome para Android, ele também já tem mais 34%. Então, só o Chrome, ele tem tipo 60%, mais ou menos, mais de 60% do mercado, né? Então, se vocês por aqui você consegue ver por essa página que você consegue procurar uma propriedade e ver se ela está sendo suportada pelos navegadores de mercado ou não. Essa é uma das melhores bases de referência, esse sitezinho chamado Can I Use. A gente vai ver depois do intervalo uma propriedade chamada Grid,
né, que também já está bem funcional, mas você vai ver que tem, se você pegar navegadores um pouco mais antigos, ele já tem 94% de utilização global, mas tem vários mais antigos, por exemplo, que não tinham. Por quê? Porque ele é uma propriedade foi desenvolvido uns anos mais recentes para cá, né? Então você consegue falar, beleza, considerando que 94% está utilizando e o meu maior público está aqui no Internet Explorer, no Firefox, mais moderno, eu não preciso me preocupar com os outros usuários. A gente pode deixar uma mensagem, tipo, atualize seu navegador e, por favor, pare de usar o Internet Explorer. Dá para fazer isso também. Então, é isso, galera. O background image, a gente vai usar várias vezes, a gente vai fazer vários projetos aqui usando o background image. Então, vocês vão treinar bastante, tá? Eu vou fazer uma pausa para o nosso intervalo aqui, de uns 10 minutos, são 18h50. A gente volta ali 19 horas. E aí a gente vai falar um pouco de CSS Grid e de um pouco de como a gente pode posicionar os elementos dentro da nossa página, tá? Ricardo, Oi. você falou que é opcional, né, usar a imagem dentro do HTML ou do CSS, depende da situação do resultado que a gente quer. Uhum. Mas hoje a maioria dos sites utiliza no CSS apenas? Olha, tem algumas situações. Quando você quer colocar realmente que é parte do conteúdo, o pessoal coloca e que você tenha essa imagem, ela faça parte do fluxo do documento, porque veja, quando você usa um background image, você está colocando um pano de fundo em alguma coisa, né? Quando você coloca uma imagem, ela faz parte da estrutura. Então, quando você vê uma imagem que é parte da estrutura, normalmente ela vem dentro da própria estrutura no HTML. Agora, quando você quer usar, por exemplo, tem uma rede social, por exemplo, você tem o logo ali, o lugar onde você vai ter a foto do perfil. Aquilo é uma caixa, né? Cada pessoa vai ter o mesmo modelo. Então, isso vai substituir o background image, por exemplo, de um do outro. E isso dificulta que você clique com o botão direito e salve. Dá para fazer com imagem? Também dá. Mas muitas vezes o pessoal usa com background image. Quem quer tentar, entre aspas, proteger um pouco a sua imagem, a fonte da imagem, para a pessoa dificultar o download, também usa background image, porque você não consegue clicar com o botão direito e salvar. Você tem que saber um pouquinho mais, tem que ir lá, abrir o código, achar o link no CSS onde a imagem está hospedada e salvá-la. Não é uma coisa tão direta assim. Tem sites inteiros que são construídos com background image, e aí tem uma estrutura muito seca de HTML sem usar nenhum tipo de imagem, só com informação textual como da Apple, por exemplo. Então, porque quando você mostrou da Apple, eu falei, nossa, né, não tem nada embaixo. Mas por quê? Porque a estrutura deles é uma estrutura de loja, então assim, cada item daquele ali, ele está sendo simplesmente direcionar você para uma outra posição da loja para você comprar. A imagem é um chamariz que vem por trás, né? Então, por estilo do site deles, você usar como é perfeito. E é mais fácil alterar depois? Para fazer a atualização? É a mesma coisa. Tem casos, é a mesma coisa no sentido de código. Você vai trocar a imagem aqui, vai trocar a imagem lá. O que pode mudar é que se o tamanho da imagem for diferente, a imagem do background image é sempre fixa. Você fixou, né, uma caixa que tem aquela imagem de fundo. A imagem dentro do HTML pode ter o tamanho dela que você quiser se você não limitar o espaço dela. Então aí você tem que de repente fazer alguns ajustes. Então tem todos os tipos de caso. As pessoas usam as duas quesitas e ainda se programa muito errado. Pensando em linguagens HTML e CSS mais modernas, ainda se programa muito errado. Se programa muito como se fazia uns anos, uma década atrás. Que você põe tudo em background image, que você usa um monte de div para tudo, o tempo todo. Em vez de usar tag semântica, tem muitas coisas ainda que tem uma parte boa da internet que precisa ser
ser melhorada em termos de código, né? Mas estamos caminhando. A ideia é a gente formar os novos profissionais sem esses vícios antigos, né? Então, eu sempre deixo a decisão na mão da pessoa. A gente vai fazer uma atividade, essa que eu mostrei de fotografia para vocês, né? É uma atividade que eu faço com todo mundo, vocês vão desenvolver de vocês na semana que vem. A gente faz uma aula disso, uma aula de mão na massa, né? Antes de começar a mexer com o projeto. E aí a gente vai usar os dois casos. A gente vai usar imagens onde a gente quer que elas façam parte do conteúdo, parte do desenho do site ali, e imagens que a gente quer usar de fundo para criar um efeito, por exemplo, ou no nosso footer, no nosso header, alguma coisa assim, né? Então, você pode conciliar as duas técnicas dentro da mesma página, né? Cada uma com a sua função própria. Então eu deixo para as pessoas decidirem. Pense, conteúdo. Se eu tirar o seu CSS, essa imagem desaparecer, a pessoa vai entender ainda o seu conteúdo? Ou é um gráfico, de repente? Você está fazendo uma aula de física e você pôs um gráfico explicativo ali. Se essa imagem desaparecer, a pessoa perdeu a referência do exercício, por exemplo, que você colocou para ele fazer. Então já é um pouco mais complicado. O CSS, inclusive, não tem lá uma opção de você colocar um alt ali dizendo, olha, qual que é a imagem alternativa. E, pensando em acessibilidade, essa imagem é completamente ignorada por um leitor de texto, por exemplo, para uma pessoa que não enxerga. Quando é background image, como uma coisa só visual e não conteúdo, o leitor de texto simplesmente não tem o que fazer com essa... Ele não fala que existe essa imagem de fundo, é totalmente visual. Tá. Então tem todas essas questões a levar em consideração. Questão da acessibilidade também, né? Sim. Então é por isso que eu te falo, não faz diferença a imagem se a pessoa pensa assim, eu sou cego e alguém vai ler a página para mim. Eu preciso que explique essa imagem ou não? Ela não é só um efeito visual. Então aí você tem uma boa medida de decisão. Claro. Sim, Maria. Você falou a teoria de classe, a questão de classe de ID. Você está com alguma dúvida específica ou é geral? É uma coisa mais geral? É geral? Ok. Lembra, assim, né, só do que a gente já vem fazendo, que a gente fez agora, né, aqui no nossos códigos. A gente sempre tem essa estrutura aqui, né, de seletor, e aí dentro do seletor você tem ali a sua propriedade, uma ou mais propriedades, né, com seu valor, e o ponto e vírgula no final da linha. Beleza. O seletor tradicional que a gente vem usando, por exemplo, quero selecionar um parágrafo, eu seleciono P, né, e aí coloco uma propriedade, por exemplo, color. Né, e aí a gente seleciona essa propriedade para o elemento P, ou seja, todos os P's que eu tenho na minha página vão receber essa cor. Para a gente ter um pouco mais de controle, né, de quais elementos a gente seleciona, para a gente especificar melhor os elementos que a gente seleciona, a gente pode usar IDs ou classes. Né. No CSS, um ID é identificado com o jogo da velha e o nome do ID. Esse é o nome genérico que eu criei, mas funcionaria se eu usasse. E aí você abre e fecha as suas chaves e usa a mesma coisa. Por exemplo, vou usar color aqui também. Você pode colocar color orange, por exemplo. Então assim, o ID ele é um nome próprio. Ele é um item que exclui todos os outros. Então você só pode usar um ID. A cada ID você só pode usar uma vez na sua página HTML. E pensa que é um nome que você deu para o seu elemento. Assim, por exemplo, esse parágrafo específico ele chama nome do ID. Então, quando eu selecionar este ID e der uma propriedade para ele, ele não vai usar para todos os elementos P. Ele vai usar só para esse que tem o nome do ID, como ID. Então o ID é uma coisa bem exclusiva. A gente brinca que é um nome próprio mesmo. Tipo, você deu um nome para aquele elemento que ele é especial. Então é uma coisa para criar uma exclusividade. A classe, que é o que eu uso mais, é o que os programadores usam mais, a classe ela é chamada aqui dentro do CSS com um ponto e o nome, né, nome da classe. E a regra é a mesma, né? Você vai ali
e você coloca, sei lá, outra propriedade aqui, por exemplo, font size 16 pixels, 26. Então assim, nesse caso, eu estou criando uma classe. Uma classe como é que eu posso usar uma outra palavra? É um modelo, digamos assim, que eu estou criando, onde eu posso usar várias propriedades, e sempre que eu quiser que essas propriedades sejam usadas em um elemento específico, eu posso dar esse classe para aquele elemento. Então, eu tenho um P, um H1 e uma lista que eu quero que o font size dele seja 26 pixels. Então, para esses 3 elementos que são diferentes, eu posso dar esta mesma classe, nome da classe, e eles vão receber as mesmas propriedades. Então, as classes são mais inclusivas, né? Você cria e você pode reutilizá-la quantas vezes você quiser dentro do código, né? Uma coisa que, por exemplo, você quer fazer o background image que a gente viu agora há pouco, né? Você pode criar, olha, eu vou usar background image várias vezes. Então eu posso usar uma classe que tem já o meu background size, o background position, as regras principais, e criar uma classe. E aí cada elemento eu vou lá e mudo só a imagem que eu quero usar e uso uma classe que já tem essas 3 propriedades prontas para não ter que repetir esse código várias vezes. Então tem várias aplicações. Eu posso criar uma classe que centraliza um elemento numa caixa. E toda vez que eu precisar fazer isso, eu uso a mesma classe de novo, de novo, de novo, porque a classe é reutilizável. E é por isso que ela é a mais usada. Então aí a gente tem essas duas situações. A gente cria, a gente dá um nome, ou o ID ou a classe lá para o elemento, lá no HTML, e a gente seleciona essa classe, esse ID, no lugar do seletor natural, porque ele é muito genérico, né? Ele abrange, se eu selecionar só P, então ele vai falar que todos os P's, né, têm a mesma propriedade, e não necessariamente isso que eu quero. Eu posso querer que um específico tenha uma cor diferente, por exemplo, esse aqui, né? Então a ideia é essa, né? O ID, você usa o seletor natural quando você quer que realmente todos os elementos tenham a mesma propriedade. Você usa o ID quando você quer um exclusivo, um específico, diferente de todos os outros. E você usa a classe quando você quer agrupar vários elementos, se você quer reutilizar as mesmas propriedades para vários elementos diferentes, né? Então a ideia geral dessas 3 tipos de seletores é essa. Não sei se ficou mais claro para você. Beleza, a gente vai usar bastante ao longo das aulas e aí a gente vai fazendo, né? E vocês vão ver no funcionamento deles também. Muito bem, agora temos quase 19h05. Todo mundo está por aí? Continuamos? Sim? Não, Beatriz, depois eu te conto. Estamos sim? Deixa acabar. Beleza. Então olha só, gente. Várias pessoas me perguntaram, né, e sempre perguntam quando a gente começa a fazer, principalmente aquele exemplo da outra aula, como é que eu vou lá, né, recolocar um elemento do lado do outro, porque todos os elementos eles vêm um debaixo do outro, né, e a gente até então não sabe como a gente mexe com isso. Muito bem. Dentro do CSS existe um conceito chamado, né, posicionamento, tá? E aí assim, essa disciplina de posicionamento dentro do CSS é longa, tá? Ela embarca várias questões, várias possibilidades. A gente vai usar CSS Grid, que é o mais avançado, mas eu vou contar aqui para vocês, para que vocês tenham a informação e que vocês possam pesquisar mais, até porque a gente traz isso nos outros módulos também, alguma coisa ou outra. Eu vou fazer um resumo histórico aqui, explicar quais são as maneiras que a gente tem para posicionar elementos. Eu não vou explicar na prática todas elas agora, né, porque a gente vai para o grid, que vocês vão ver que é bem mais prático de fazer do que as outras. Muito bem. Né, no começo da história, você só tinha o HTML. E o HTML, como vocês podem perceber, quando não tinha CSS, então você só tinha aquela tela preta e branca, aquela configuração padrão, e é sempre assim, um elemento debaixo do outro. Ou
você pode até ter um elemento do lado do outro quando você tem um elemento inline. Então o HTML, ele tinha essas duas características, né? Ele tem alguns elementos que são em bloco. Quem define isso aqui é uma propriedade que eu mostrei para vocês agora, que é display. Né? Então, alguns elementos são em bloco. Os blocos são esses elementos que ocupam todo o espaço horizontal. Existem elementos que são inline. Né? E os elementos inline, eles ocupam só o espaço deles, horizontal, então que é o espaço que eles precisam. Outro elemento, ele simplesmente vai se encaixar do lado e outro lado e outro lado. Por exemplo, imagem. Imagem é assim, por padrão. Imagem é um elemento inline. Link, que a gente vai ver mais para frente, é um elemento inline. Então ele sempre vai colocar um do lado do outro. O problema do inline é que ele não aceita algumas propriedades do box model, né, do modelo de caixa. Então você não consegue manipular pads, margens como deveria. Então eles criaram o melhor dos dois mundos, que é o inline block. O inline block, né, é uma propriedade que você usa o elemento como se fosse um bloco, ele recebe as propriedades de bloco, ele aceita todas elas, mas ele se posiciona um do lado do outro como inline. Né? Então isso é o máximo que a gente conseguia fazer no começo, né? Ou empilhar as coisas de um lado do outro, ou colocar elas na ordem natural ali, né, uma debaixo da outra, que é o padrão. Como as pessoas não estavam satisfeitas com isso, elas inventaram uma maneira de escrever, de colocar, né, os elementos dentro da página sem ter basicamente CSS, com uma etiqueta chamada table. Para quem não sabe, existe, entre outras etiquetas que, né, existe uma infinidade de etiquetas no HTML, existe uma para criar tabelas, que é a table. Né? A table funciona muito parecido com listas. Né? Então você tem uma table, né, e dentro dela você tem etiquetas para criar linhas e colunas. E aí você cria suas células, igual no Excel. Imagina que você criou um Excel só que em HTML, né? Criando na mão cada linha e cada coluna. O que as pessoas faziam no começo, quando não tinha outra maneira? Elas criavam uma tabela, elas colocavam dentro das células da tabela os elementos, imagens, os parágrafos, as coisas todas, e usavam uma propriedade lá no HTML para fazer com que as bordas da tabela fossem invisíveis, né? Ficassem da mesma cor do fundo. Então a gente não enxergava a cor, não enxergava as linhas né, das linhas e colunas, e enxergava só os elementos soltos na tela, assim, na posição que a pessoa colocou, mais ou menos. Então, assim, era super complicado, super travado de fazer isso. Né? Isso é essa responsividade, né? Porque as telas não tinha celular, não tinha notebook, tinha só um computador com tela num tamanho padrão.